Saravá, corrente dos pretos velhos, adorei as asas. A fumaça do cachimbo da vovó sobe pro alto, só não vê quem não quer. A fumaça do cachimbo da vovó sobe pro alto, só não vê quem não quer. Preta velha trabalha, trabalha, mironga de preta é na sola do pé. Mais uma vez, na tenda Ogum Beira-Mar, Paz João de Mina, Rua Joaquim Marra 797, para falar um pouquinho mais sobre a nossa querida Umbanda. Eu sou o Celso. E eu sou o Pablo Araújo. E atrás da câmera sou o Sandro. E nós vamos hoje falar sobre a gênese de Umbanda, né, Pablo? Isso, a gênese. Primeiro eu vou puxar uma sardinha aqui dos trabalhos na casa. São aos sábados, né? Sábados. Das 20 às 22 e... vai ter um curso de teologia que eu ministro às quartas-feiras. A turma vai abrir, está previsto para 18 de janeiro de 2017. Tá bom, gente? Aqui na nossa casa que nós frequentamos. Quem tiver interesse, vem aí. Pode se inscrever já garantir a vaga. E é bacana. E teve um pessoal também que perguntou a respeito do grupo no WhatsApp, né? Tinha feito uma espécie de piloto com uma turma. A gente foi chegando ao final. Acho que já dá pra gente tentar engatar um segundo grupo. Então o pessoal que perguntou, aguarda só mais um pouquinho que eu tô bolando como é que eu vou fazer com relação ao número e logo eu divulgo. Mas vai ter, quem tiver interesse pode se manifestar aí que logo começa. Acho que pode até mandar no Face, mas naquele no privado lá no... Pode ser. E aí quem tiver interesse manda, aí você só dá o telefone pra quem... Pra quem for participar, é isso aí, pessoal. Podem mandar então. A mulher do céu é brava, então... Só pra quem vai participar mesmo. Tá, é isso aí. Então vamos lá, pessoal. Bem, então, boa noite para todo mundo. Começando mais um programa, então. E nós vamos falar sobre a gênese na Umbanda, sobre a ótica de Pai Rubens Taraceni. E vamos começar bem. E a primeira pergunta é: Pablo e Celso, a criação já está explicada por religiões muito mais antigas e mais tradicionais que a Umbanda. Se já está explicada, qual a importância de uma gênese explicada pela ótica da Umbanda? É bem como você falou, ela já está explicada por outras religiões e cada qual explicando também a seu modo, né? A gente entende que, eu particularmente entendo, que a explicação é dada de acordo com a capacidade de entendimento da época, de acordo com o meio em que essa explicação está sendo dada. E a Umbanda é uma das religiões mais novas, se não a mais nova já fundamentada, e ela precisa também ter a sua gênese, ter a sua visão de como a humanidade foi criada, explicada por uma visão umbandista e já trazendo também, já que ela é uma religião nova, trazendo com uma linguagem nova também, com a qual a gente possa se identificar melhor. Não propriamente negando outras explicações que já tenham sido dadas, mas mostrando com a visão umbandista. É isso, Paulo? É isso mesmo. A Gênese é uma inspiração, desde as épocas lá imemoriais, no cristianismo, no judaísmo, na religião grega, temos um modelo de Gênese, né? Gênese e cosmogênese, como o mundo foi gerado e como os seres foram gerados. E é importante porque toda a religião que o Sandrão mencionou, Celso, são religiões já bem instituídas, bem fundamentadas, né? E um dos princípios gritantes da religião é que ela também tem que ter uma visão de como tudo começou.
Eu lembro que eu fui perguntado, quando entrei na Umbanda, 23 anos atrás, uns amigos até hoje, né, que professam a religião neopentecostal, perguntou, como é que a Umbanda vê como tudo foi criado, como o homem foi criado? E aí ferrou. Como é que a Umbanda vê? Eu não sabia como a Umbanda, qual o olhar da Umbanda. A gente sabia aquilo que a gente conhece, segundo a visão cristã, a da Bíblia, de Adão e Eva, no começo. E nós não tínhamos isso, uma visão particular da religião de Umbanda, como tudo foi criado a partir de Deus, né? Tanto a vida, o estado da criação, quanto os seres gerados por Deus. E nós temos hoje sim, vem através da literatura do mestre Rubens Saraceni, nosso pai, nosso mestre, que Deus tem um bom lugar, e através dos mestres dele foi aberto ali toda uma descrição de como tudo começou a partir de Deus, uma descrição maravilhosa, tanto cientificamente, ciência religiosa, quanto mitologicamente através das lendas, né? A maioria das religiões, se não todas, abriram a criação do mundo e dos seres através de lendas. E a Umbanda não, ela abriu através da ciência religiosa e através das lendas. E eu, na minha opinião particular, o Celso também crê nisso, um dos grandes legados do mestre Rubens na Umbanda foi a magia divina, né? Que não é da Umbanda, mas foi um dos grandes legados que muitos se voltam a ela. Ela realiza maravilhas, mas um dos maiores legados da Umbanda, através do mestre Rubens, através dos seus guias espirituais, foi trazer a gênese divina, porque a Umbanda não tinha. E isso eu acho que a gente tem que difundir, né? Os papais e as mamães, pai de santas, mães de santos, né? Os nossos mais velhos. Eu acho que isso tem que ser difundido porque é um bem para a religião. Como é que você vai ensinar os seus filhos, né? Segundo a visão dele, né? A escolinha daqui a pouco está tendo educação religiosa. Os amigos falam, como é que tudo aconteceu? Foi Adão, Eva e tal. E ele vai perguntar para você, pai, na visão da nossa religião, como tudo foi criado, gerado. E eu acho que isso tem que ser difundido porque isso fundamenta cada vez mais a Umbanda como uma religião forte, uma religião com força. Isso só vem agregar. E a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso, né, Celso? Sobre uma visão da cosmogênese, como o mundo foi criado, uma visão da gênese dos seres. Vamos pincelar um pouco nas religiões, como é que tudo isso funcionou, e vamos falar na visão da Umbanda, que o nosso mestre Rubens Saraceni trouxe através dos guias deles, uma gênese, uma visão de como tudo foi criado por Deus, como tudo foi criado a partir de Deus, né? Tudo e todos. E é interessante que essa gênese, a gênese da Umbanda, como você falou, ela aborda o lado científico, que é uma coisa que, se tivesse sido colocada antes, nessas religiões mais antigas, nas religiões milenares, soaria talvez mais fantástico do que já é, né? E talvez não, certamente seria mais difícil entender para as culturas daquelas épocas, né? E hoje, com o avanço científico, o avanço tecnológico, é mais fácil entender e fica uma coisa mais dentro da lógica, porque também eu penso o seguinte: Deus criou todas as leis da física, todas as leis que nos regem, e tudo existe dentro dessas leis. Então, o fantástico mesmo é as leis existirem e as coisas acontecerem dentro dela. Eu não preciso assim dar um estalar de dedos e pronto, apareceu um ser. Tem uma lei criada por Deus e esse ser vai vir a partir dessa lei e dentro dela. E a Umbanda traz isso e mostrando isso também pelo aspecto científico. Isso que eu acho muito bacana. As leis imutáveis, né, Celso? Nós estamos no século XXI. E tudo bem, antigamente a forma de se propagar um conhecimento era através de lendas, de mitologia. Era a forma mais fácil para se propagar o nascimento de uma divindade, a criação do mundo e a criação dos seres. Tá ok, estão perfeitas de forma
que são faladas através de lenda, porque a lenda oculta uma ciência por trás dela, tá? E na Umbanda nós temos essa parte que descreve a Gênese, né? A criação do mundo através, como o Celso falou, da ciência, da religião, e como através das lendas também. Temos na Umbanda um livro de lendas bom do Rubens aí, que descreve de uma forma alegórica, onde está oculto ali por trás as qualidades de Deus ao criar o mundo, ao criar os seres, né? São leis universais, são leis imutáveis, leis permanentes que trazem a figura do orixá como regente delas, né? Perfeito, é isso mesmo. E eu tenho uma experiência pessoal, assim, que essa mesma dificuldade que você comentou, né, lá no começo, quando eu te perguntava, pô, mas e aí na visão do umbandista, como é que é a criação? Nunca haviam me perguntado sobre isso, mas eu, dentro de mim, trazia essa dúvida. E aí um dia, num curso lá com o pai Rubens, o curso não era a respeito da Gênese, mas ele comentou sobre a Gênese, foi uma pincelada, uma coisa rápida assim, e clareou tudo. Eu falei, puxa vida, era isso aí que eu estava precisando saber. Isso esclareceu a minha dúvida. Tem muita coisa boa. Mas Sandrão, repete a pergunta, que a gente ficou divagando, mas é porque tem que ser falado isso mesmo. Legal. Não, mas vocês explicaram o que eu perguntei sobre o porquê de ter uma Gênese explicada pela ótica da Umbanda, foi muito bem explicado por vocês. E isso me faz pensar em uma outra pergunta, né? Uma outra questão. Os orixás, eles trabalharam na criação ou eles vieram após a criação? Qual é o papel real dos orixás dentro da criação? Eles são parte e são atores também, né? Porque eles também são criados por Deus, né? Deus é que é o incriado, mas ele é o criador. Então, os orixás também são co-criadores, né? Exatamente. E eles trabalharam na criação, mas fizeram parte dela como seres que também foram criados por Deus, né? Isso, na Gênese é interessante que ela acontece de duas formas, né? Isso em todas as religiões. Primeiro, Deus gera estados ou princípios divinos. Se você pegar na Gênese de origem judaica cristã, ele vai falar: no começo não havia nada, não era isso? E Deus verbalizou, e faça-se a luz, e a luz se fez. A luz não é feminina nem masculina, ela é luz, um princípio divino. E faça-se isso, e faça-se aquilo, foram sendo criados princípios, né? E faça-se o mar, e Deus viu que o mar era bom. O mar não é masculino nem feminino, mas é um princípio da vida, não é isso? Na lenda grega também, no início era o caos, era um vazio que não havia nada, e aí foram se gerando as divindades, né? Gerou Gaia, que é a terra, ou seja, um princípio. A terra não é masculino nem feminino, ela é um estado da criação, é um meio de vida. Isso, vai dar sustentação aos seres. Aos seres que vão viver. O mar, fez o mar, viu que o mar era bom. O mar é um meio que abriga muitas vidas, milhares de vidas. Então primeiro Deus cria princípios, que são os meios, para depois criar os seres. Não, para depois criar as divindades que regem aquele meio, e depois criar os seres. Como na mitologia grega, né? Cronos, que é o senhor do tempo. O tempo não é feminino nem masculino. Então ele é uma divindade princípio, que a partir dele tudo começa a ter existência, tudo começa o ciclo, os ritmos, e assim sucessivamente em quase todas as religiões. Você vê que a Gênese, o momento da criação divina, ela não se difere muito. O que difere é a nossa ignorância religiosa, onde predomina o direito à verdade absoluta. Você querer ser o dono da verdade de Deus. É a nossa ignorância humana, mas todos aqueles seres que foram inspirados por outros seres para falar da Gênese, isso em tudo. Você tem na mitologia indígena a criação de Tupã, que é muito parecido com todas as outras criações com relação ao mundo. Então são
continentes separados que um não conhecia o outro. Na mitologia Yorubá também. Ninguém conhecia ninguém, mas tiveram uma inspiração bem próxima umas das outras. Como é que explicam isso? É uma inspiração lá dos mensageiros divinos que inspirou cada povo à sua época, né? E eu vejo a Gênesis assim, os orixás são co-criadores, mas primeiro Deus gerou um princípio, que é o próprio meio, depois os orixás vêm como co-criadores e meio que administradores, né? Para reger e amparar os seres que ali iriam vivenciar as suas evoluções, não é isso? É isso, o Rubens falava, né, das matrizes geradoras. Gerava o Estado, gerava o orixá que ia reger aquele Estado. É isso, tanto que se a gente pegar um pouco, não sou craque nisso, das lendas gregas, quando Urano fecundava a Gaia, que é a Terra, isso na mitologia grega, está lá escrito. E os filhos que eram gerados não saíam dela, ficavam nos grotões dela. Por quê? Porque Urano era o céu, estava em cima da Terra, Gaia, e copulando ela 24 horas, tá? Lendas, as lendas falam isso. A gente tem que entender o que está por trás da lenda. E ele não saía de cima de Gaia. E assim os filhos gerados por Gaia ficavam nos seus grotões da Terra, né? E aí teve um filho chamado Cronos, que nos grotões deve ter muita pedra lá, né? Afiou uma pedra e cortou o pênis de Urano, jogando ao mar. Que aí gerou a divindade Afrodite, né? Deusa do mar, lá do pênis de Urano. Por que foi Cronos que cortou o pênis de Urano? Cronos não é o tempo? A partir do corte do pênis de Urano, tudo que foi gerado por Gaia pôde sair para a vida ser gerado. Ou seja, o tempo começou a contar a partir dali. Ciclos, ritmos, nascimento, crescimento, maturidade e morte. É muito interessante o que tem por trás das lendas. Mas a base de todas elas são primeiro gerados princípios, que são imutáveis, são perenes, não são seres na acepção da palavra. Não é um ser feminino, um ser masculino. Um princípio você não identifica ele em forma, ele é um princípio imutável. O princípio gerador, ele está em tudo e em todos, desde o macro ao micro. E depois eles geram os estados da criação, como o Celso falou, e ali as divindades, os orixás que vão reger aqueles estados. Depois os seres regidos por ela. Não é isso, Celso? É isso aí. É mais ou menos isso. E, aproveitando aqui a pergunta do Celso, a Umbanda também, ela vem nesse mesmo modelo. A Umbanda que o Rubens abriu é isso também. Deus gerou o primeiro estado da criação, o estado do vazio. Né? Antes dele gerar, tem no outro vídeo que nós fizemos, falamos de Oxumirim. Depois que acabar esse vídeo de Oxumirim, entra esse, já que nós gravamos na sequência, que fala das intenções, que são princípios. Fala como é que Deus, antes de gerar algo, da mesma forma que acontece conosco, né? A primeira coisa que a gente tem é a intenção, né? A gente tem a intenção de fazer. E aí a gente vai idealizando como colocar essa intenção em prática, né? Então a gente tem a intenção, a gente vai usando a criatividade para ver como vai pôr isso em prática, até que a gente finalmente bota isso para fora em forma de execução daquilo que antes era só uma intenção. Na criação é a mesma coisa. E mesmo pegando em outras Gênesis, na própria Gênese bíblica, né? Deus quis colocar para fora algo que ele tinha na intenção. É isso mesmo. Primeiro Deus, ele pensou o mundo, né? Ele pensa o mundo das ideias. Platão já falava isso. Pensa lá. Como é que é a forma de Deus criar as coisas? A partir do íntimo dele. O íntimo de Deus ninguém conhece. Claro. Mas ele pensa a criação, gera, tem a intenção e vem a natividade. Que é quando ele põe aquela intenção, ela se torna concreta quando ela é gerada para o exterior dele. E aí a base da criação, o exterior dele, é o vazio, que é regido por Exu. A gente vai falar um pouco de voltar nas matrizes geradoras, né, de Deus. Mas é interessantíssimo. E tem a história também no sétimo dia Deus descansou. É muito interessante.
E a gente vai falar sobre isso daí. Mas Como é que funciona essa pergunta história ali, né? A ele. Pois é, vamos lá. Então, só para ver se eu entendi. Então, Deus pensa, intenciona e gera os meios e os seres. É isso, então? Exatamente. Primeiro vem a intenção. A gente ouve falar, por exemplo, né, na Gênese da Bíblia, teve uma época que isso era ensinado na escola, né, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é nesse aspecto, na verdade, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, a gente tem a intenção. Deus fez assim, ele teve primeiro a intenção. A partir de quando ele teve a intenção, vamos pensar o seguinte: a intenção significa que não existe ainda, não está lá, é o nada. Então veio o ser regente do nada, desse estado, vamos chamar de estado, do nada, que é Exu Mirim. Depois disso, então vamos usar a criatividade para ver como é que nós vamos fazer. Vamos precisar de um espaço onde a gente vai colocar isso que a gente está criando. Então vem o estado do espaço, que é regido por Oxalá. A partir daí, vem os seres e todas as criaturas, na verdade, que são colocadas dentro desse espaço. Não é isso? Exatamente. A gente tem uma noção que Deus criou o mundo em duas partes, mais ou menos assim, né? Primeiro gerou os meios, para depois gerar os regentes desse meio, para depois gerar os seres, como o Celso falou. Pensou-se a criação, desse pensamento houve a intenção que algo que ele tinha nele concretizasse, e aí, para ele concretizar essa intenção, ele gerou um vazio. Gerando o vazio, ele gerou o segundo estado da criação, que é o espaço, que foi colocado nesse vazio. Lembrando de uma forma, a gente gosta de dar muito exemplo aqui. Então vou citar um exemplo, como isso se reflete no micro que somos nós. Então eu tenho lá uma ideia de casar e ter filhos. Eu já escolhi a namorada, né? Esperei um pouco, né? Fiz a faculdade, arrumei um emprego bom, né? Me fundamentei financeiramente, e aí eu vou atrás de concretizar minha intenção que eu tinha antes de conhecê-la, certo, Celso? Perfeito. Que é casar. Quando eu vou atrás de uma casa, eu encontro um terreno vazio, cercado, né? Ele é um terreno, ele é um vazio, mas que tem um dono. Embora não tenha nada nele, tem alguma coisa. Um cercado que é o vazio. Para que eu concretize todas as minhas intenções, eu tenho que criar o espaço dentro daquele terreno. E ali eu monto, construo minha casa. E ali vai guarda-roupa, ali vai cama, vai tudo que cabe dentro do espaço para que ali forme vida. Vai luz, vai chuveiro, para que a vida ali vivifique. O espaço é Oxalá, o vazio é Exu. E dentro do espaço vem todos os orixás, vem todos os princípios. Inhansã com o princípio movimentador, vem o princípio ordenador, que gera o Pai Ogum, que vai ordenar como tudo vai ser colocado ali. Então, entre aspas, simbolicamente, é isso. Houve a intenção de Deus, Exu Mirim. Por isso que ele rege o nada, porque a intenção não foi concretizada. No meio do caminho eu posso separar dessa mulher. E não, aí sem mulher, sem ninguém, eu não caso. Mas tá, casei bonitinho, cheguei lá, é esse espaço que eu quero. Lá na casa da praia, peguei na Peruíbe, que é legal lá. Cheguei em Peruíbe, um terrenão. Tinha uma casa do lado e outra casa, ali é um terreno. Embora estivesse vazio, tem um dono. Dentro desse vazio eu construí um espaço, que é a casa. Levantei muro e dentro da casa eu coloquei tudo que eu queria. Por isso que Oxalá é a plenitude, é o espaço. O segundo estado geral depois de Exu. Primeiro é a intenção, o segundo é o vazio, que é o estado concreto. Terceiro é onde eu coloco tudo dentro do espaço, que é Oxalá, que me abriga ali. E o vazio deixa de existir? Não, ele fica fora da casa. O vazio é onde eu coloco tudo que não presta. Comi, sobrou a sobra de comida, eu jogo lá para fora de casa no portão. Vem o lixeiro e pega. A função do Exu, uma delas, é esgotar o que é negativo.
que não cabe mais dentro do interior, do íntimo, da plenitude, não cabe mais dentro de Oxalá. Joga fora, Exu pega, recolhe e esgota, depois que melhorar, reciclar daquele lixo que a gente jogou, ele devolve para nós em embalagem novamente do suco para que a gente consuma. Ele na verdade é praticamente um reciclador, porque se Deus não anula nada, o que não presta, ele recicla, transforma em coisa boa e devolve para casa de Oxalá, que é a plenitude. É isso aí. E embora assim, enquanto estado da criação, Exu, enquanto na criação, ele toma conta desse vazio, permitindo que esse vazio possa se expandir, e aí eu até colocaria aí que se expandir de forma ordenada, para continuar contendo esse espaço que também está se expandindo dentro dele de forma ordenada, para conter toda a criação. É isso? É como se eu quisesse deixar minha casa maior e fazer uma piscina. Eu compro o terreno do lado, que é um vazio, e expando a minha casa. Em volta ainda vai ter toda a cerca, que é um vazio. O que eu não gosto eu ponho para fora. Então, quanto maior for a criação, maior é o vazio. Quanto maior for o espaço, o vazio, porque o vazio está em volta do espaço. Então, por isso que Exu está em tudo. É interessante que a gente vê Exu de Oxalá, Exu de Iemanjá, Exu de tudo quanto é orixá. Mas você não vê Oxalá de Exu, você não vê Iemanjá de Exu, porque Exu é o vazio. Nada se constrói, nada tem permanência no vazio, só tem permanência, como o Celso falou, no espaço. E depois, Celso, que Deus intencionou, criou o vazio, criou o espaço para caber tudo, as coisas dentro do espaço, aí foi gerando todos os outros princípios e todas as divindades, não é isso? Todos os princípios, todas as divindades, e tudo aquilo que seria necessário para conter a criação viva que viria depois, né? É isso mesmo, e todos os meios. Então meios. Gerou, por exemplo, o espaço, gerou a divindade Oxalá, que significa a casa, o que está dentro. Por isso que nos terreiros, Oxalá sempre é louvado com um canto diferenciado ou com deferência, porque ele é a própria fé, ele é o próprio espaço onde acomoda tudo dentro dele. Ele é a casa onde todos os orixás se manifestam, e Exu está fora guardando essa casa, guardando para que nada que seja vazio entre nessa casa, que esse orixá é plenitude, que entra nessa casa, ele torna pleno, e o que está nessa casa que não é mais pleno, ele expulsa para o mistério Exu, o Exu vai lá, esgota o seu negativismo e devolve para casa novamente. Então simbolicamente é isso. E lá na casa vem os outros estados da criação. Exatamente. Por exemplo, digamos, o reino vegetal, né? Que na verdade vai ser regido por Pai Oxóssi, que vai reger depois também o sentido do conhecimento, que vai ser uma coisa que nós, seres humanos, vamos ter. Exatamente. E isso estará dentro do campo de Oxalá, dentro do espaço que é regido por Tudo Oxalá. é gerado lá. Tudo. É gerado como lá. se fizesse uma casa, aí lá dentro colocasse lá a hidráulica, que é responsável para você ter água, colocado a luz. Tudo é Oxalá. Como você bem disse na Gênese cristã, né, judaico-cristã. Deus pensou, viu que era bom, intencionalizou, viu que era bom e fez. Faça-se a luz. Concretizou algo que ele tinha pensado. Então primeiro houve o espaço. Primeiro era o vazio na Gênese lá também. Depois ele pensou, viu que era bom e falou: faça-se a luz, que representa Oxalá, que é o espaço. Depois que ele falou faça-se a luz, ele fez todas as outras coisas. Depois que na Gênese umbandista, depois que fez o espaço, que é Oxalá, dentro do espaço, ele gerou todos os princípios e todas as divindades. Faça-se um movimento, e gerou a mãe Ansã. Faça-se a ordem, e gerou o pai Ogum. Faça-se a vida, gerou a mãe Iemanjá. Tudo primeiro o estado, depois o princípio, depois quem o regeria. Não é isso? E aí a gente pode perceber, ainda fazendo esse paralelo com a Gênese judaico-cristã, faça-se a luz e na Umbanda o espaço, não são coisas que se antagonizam, porque a criação
ela precisa de um espaço dentro do qual ela se sustente, e ela só vai se sustentar sob a luz. Então não são coisas que antagonizam, na verdade são, digamos, lados diferentes da mesma moeda, né? É isso mesmo, e é interessante porque se a gente trazer para a ciência, a ciência hoje diz que a energia mais abundante no universo é uma energia que está desde o começo da criação de tudo, aquela energia escura que está no universo. Lá você tem Sol, isso aqui, tudo cabe nela e cada vez mais ela se expande. Seria o vazio? Seria o vazio. O cientista aí é o vazio. Porque começando a ver a Gênese pelo lado da ciência. Se justificar na ciência, porque se essa energia escura está no primórdio da existência, você tem milhões de galáxias e quanto mais coisa tem no universo, mais essa energia escura se expande. É dentro dela que é colocado as coisas. Então a gente encontra um paralelo aí maravilhoso. A gente encontra um paralelo maravilhoso que tem a ver com a Gênese já religiosa, mas usando a base científica, que é a base da nossa Gênese de Umbanda que o mestre Rubens trouxe através das inspirações dos pais, dos mestres da luz. Então a Umbanda começa como todas as outras religiões, né? A criação começa assim, um ato de pensar, intencionar essa vontade e criar, gerar. E a base da criação é o vazio, essa energia escura, onde quanto mais coisa você coloca lá, mais cabe nela. Mais cabe. Na mitologia iorubá não tem isso? Como que Exu é conhecido? A boca insaciável, que quanto mais coisa você coloca na boca dele, ele engole tudo. Por quê? É o vazio. Quanto mais coisa você põe, mais cabe nele. Ele é conhecido como saco sem fundo. É interessante essas coisas que tem na Gênese. Outra coisa também, eu estava comentando com o Celso, que fala que Exu atirou uma pedra hoje para acertar um pássaro ontem. E como o Celso explicou lá quando ele falou de Exu, Exu não foi o primeiro estado da criação? Se Deus é infinito por dentro, um representante dessa infinitude de Deus para fora é Exu. Então, se nós estávamos no íntimo de Deus, somos gerados como centelha inconsciente por Deus, chegamos a esse plano que é o plano concreto da criação, é o plano mais concreto evolutivo, é o último plano dele, né? Devemos voltar para Deus consciente e se sublimando. Voltamos do vazio, do externo, para o interno de novo. Quem era esse vazio é Exu. Por isso que ele atirou uma pedra hoje para acertar ontem, que ele começa de fora para dentro. Interessante isso. E tem uma pausa para fazer aí, alguma coisa? Tem uns minutos aí, né? Que o Sandro tá avisando, falta pouco tempo para acabar. A gente já se policia aqui. Legal. Então vamos já. Bem, vocês podem agora fazer as considerações finais. Para terminar esse bloco, né, nós vamos dividir a Gênese em 3 blocos, né? 3 blocos de somente 1 hora cada um. Se der. É um assunto bastante extenso, tem bastante coisa para se falar, então a gente vai devagar para ver se a gente consegue passar as nossas ideias, né? Então vamos fazer uma pausa e voltamos lá. Tá. Axé. Axé para todos.